Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo da coelhinha Nina, que vai deixar a nossa Páscoa muito mais divertida e muito especial. Essa coelhinha foi toda confeccionada com a lã molê e ela ficou muito leve, muito fofinha e macia. Ela é super econômica e esse passo a passo tá muito bem explicado, até quem é iniciante vai conseguir fazer com facilidade. Ela ficou com 38 centímetros. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like e um comentário nesse vídeo. Fala para mim o que você achou da coelhinha Nina. E deixa também um hypar, que me ajuda muito aqui no YouTube. Você não paga nada e vai estar dando uma pontuação para o meu canal. E se você quiser me ajudar ainda mais, eu convido você a se tornar um membro aqui do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você vai estar apoiando muito o meu canal, apoiando o meu sonho, o meu trabalho. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando as lãs molê na cor branco, a cor é o 10. Vou estar utilizando também o pitaia, a cor é o 3182. E o pitaia, gente, a gente vai usar pouquinho para fazer só o vestidinho e os detalhes do pezinho. Nós vamos precisar de enchimento siliconado. Eu estou usando o focinho 1.3, os olhinhos com trava número 12. O lacinho eu comprei pronto, ele combina certinho com a cor da lã, mas você pode estar fazendo o detalhe com uma florzinha, ou comprar o cetim e fazer o lacinho, ou fazer um lacinho de crochê mesmo. Nós vamos precisar de marcadores, a agulha para crochê é a 3,5 milímetros, tesoura para os arremates. Eu vou utilizar também miçanguinhas, essas miçanguinhas de coração, para fazer os botõezinhos da roupinha, mas você pode estar usando pérola ou a miçanguinha que você tiver disponível. Vamos precisar de agulha para tapeçaria e de cola. E eu vou usar a lã molê na cor preto para fazer os detalhes do rostinho, mas você pode usar a Anne ou a linha para amigurumi, o que você tiver disponível na cor preto para a gente fazer os detalhes do rostinho. E eu vou iniciar com a lã na cor pitaia. E nós vamos iniciar fazendo aqui um anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. Deixa eu tirar daqui, que eu não gosto dele enroladinho, eu gosto dele assim. Dá para fechar melhor o anel mágico. Então, eu vou fazer aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Eu vou fechar bem o anel mágico e agora a gente já vai começar a usar o marcador. Então, eu vou vir no meu primeiro pontinho baixo e essa segunda volta, então a primeira volta, a volta de número 1, eu terminei com 6 pontos baixos. Na volta de número 2, nós vamos fazer um aumento em cada ponto e eu vou concluir a volta de número 2 com 12 pontos baixos. Agora a gente já vai usar o marcador e eu vou colocar aqui, olha, no primeiro pontinho baixo que eu fiz para iniciar a segunda volta.
e eu vou fazer 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Então, eu vou fazer um aumento por toda essa volta. Na volta de número 2, a gente conclui com 12 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 3 fazendo aqui um ponto baixo. Vou voltar o marcador nesse primeiro ponto. E no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. E eu vou fazer, na volta de número 3, um ponto baixo e um aumento por toda essa volta. E concluo a volta de número 3 com 18 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 3 com 18 pontos baixos. Eu vou alongar aqui esse fio. Vou cortar quantidade suficiente para a gente fazer um arremate. Vou trazer toda essa laçada aqui para frente. Tiro aqui o marcador. E aqui, deixa eu focar melhor. E aqui, eu vou pular esse pontinho que eu estava com o marcador. E eu vou vir no pontinho baixo da frente, ó. Então, eu pulo esse pontinho onde eu estava com o marcador. Venho no próximo ponto baixo, passo essa sobra aqui por baixo desse ponto. E eu vou voltar com ela aqui bem aonde tá saindo esse arremate. E vou voltar essa alcinha aqui pra dentro. Ficando assim, um pontinho falso. Do ladinho direito, ó, ficou uma alcinha aqui embaixo do ponto. Então, eu vou colocar a agulha aqui embaixo dessa alcinha. E vou trazer essa sobrinha aqui pra frente. Assim. Agora, eu vou vir bem embaixo do pontinho falso que eu acabei de fazer. Passo a agulha por baixo das 2 alcinhas do pontinho falso. Pego uma salsinha que eu trouxe para frente e volto ela aqui para trás, ficando assim. Vou agora começar a trabalhar com a minha lã na cor branco. E com a lã na cor branco, eu vou vir bem no pontinho falso que eu acabei de fazer. E eu vou pegar aqui, olha só, a alcinha de trás. E eu já vou pegar esse arremate também. Porque aí depois é só dar um nozinho com os 2 juntos aqui, olha. E aqui eu vou trazer ele aqui pra frente e vou fazer uma correntinha. Esse pontinho aqui eu não conto como sendo o meu primeiro ponto. Eu vou iniciar no próximo ponto uma volta de ponto baixíssimo. Trago a laçada e faço aqui um ponto baixíssimo. Esse pontinho baixíssimo, eu não vou fazer ele muito apertado, porque a gente vai trabalhar nele pra subir a perninha, tá? Então, aqui, um ponto baixíssimo, no próximo, um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo em cada pontinho de base. E eu vou ficar com um total de 18 pontos baixíssimos. Essa sobrinha aqui, olha, meu fio desfiou. Se você quiser, você já pode dar um nozinho. E se você preferir, você pode cortar o fio. Eu não vou cortar o fio porque a gente vai pôr enchimento aqui, então não há necessidade nenhuma de cortar o fio, tá? Ele já vai ter que ficar com o volume do enchimento, então eu já deixo essa sobrinha aqui dentro. Não vai atrapalhar em nada. E agora é só a gente seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base e a gente vai ficar na volta de número 4 com 18 pontos baixíssimos. Esses pontinhos baixíssimos a gente faz eles assim, olha, mais soltinho, porque a gente vai trabalhar
nesses pontinhos baixíssimos. Então, eu vou dar a volta toda e concluo a volta de número 4 com 18 pontos baixíssimos. E eu cheguei aqui, olha, bem no pontinho que eu fiz para iniciar essa volta, que eu fiz só na alcinha de trás. Então, como esse pontinho eu não contei, então eu venho aqui, olha, pego o pontinho inteiro, faço ponto baixíssimo, e esse aqui é o meu 18º ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar a volta de número 5. E na volta de número 5, eu vou trabalhar só em uma alcinha, só na alcinha de trás do ponto baixíssimo. Então, eu vou vir no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, e eu vou fazer aqui um ponto baixo. Já vou voltar o marcador agora, nessa volta, e a gente vai fazer no próximo ponto baixíssimo, pegando só a alcinha de trás, mais um ponto baixo. No próximo, a gente vai fazer o aumento. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E essa volta é 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E eu concluo essa volta com 24 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 5 com 24 pontos baixos e a volta de número 6 é uma volta de ponto sobre ponto e eu vou permanecer na volta de número 6 com 24 pontos baixos, um ponto baixo para cada pontinho de base. 1, 2, 3. Eu concluí a volta de número 6 com 24 pontos baixos. Vou iniciar a volta de número 7, fazendo o meu primeiro ponto baixo e vou voltar o marcador. Agora eu vou fazer mais 4 pontos baixos, então a volta de número 7 são 5 pontos baixos, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E agora a gente vai fazer 7 diminuições. A diminuição invisível a gente pega a alcinha da frente desse ponto, a alcinha da frente do próximo ponto e fecha os 2 pontinhos juntos. Então, essa é a minha primeira diminuição. Alcinha da frente e faço o ponto baixo. Segunda diminuição, alcinha da frente e faço o ponto baixo. Terceira diminuição. Aqui, 7 diminuições seguidas. E agora eu vou fazer os 5 últimos pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E nessa volta eu fiquei com 17 pontos baixos. Aqui, gente, ó, só para mostrar para vocês, eu já fiz o nozinho, tá? Eu esqueci de falar. Aqui, ó, a gente tem que fazer o nozinho do anel mágico aqui, ó, bem rente aqui, ó, para esse anel mágico não abrir depois na hora que a gente colocar o enchimento, ó. Até vou dar outro nozinho. Então, a gente faz o nozinho aqui, que depois a gente vai pôr o enchimento e essa parte aqui não pode abrir, né? Do anel mágico. Então, a gente faz o nozinho, ó, bem próximo, o mais próximo possível, para não ter perigo de abrir aqui o anel mágico. E essa sobrinha de fio já vai ficar toda aqui dentro, onde eu vou pôr o enchimento depois. E agora, na volta de número 8 e na volta de número 9, eu vou fazer ponto sobre ponto e eu vou permanecer com os mesmos 17 pontos baixos na volta de número 8 e na volta de número 9. Então, eu vou fazer a volta de número 8, vou fazer a volta de número 9, vou ficar com 17 pontos em cada uma delas e volto para a gente dar continuidade ao trabalho.
Eu concluí aqui até a volta de número 9. E aqui, gente, ó, vou alongar meu fio. Eu coloquei um pouquinho de enchimento, mas eu não deixei bem cheio, porque a gente ainda vai continuar tecendo. Agora, essa parte aqui, olha, dos pezinhos estão prontas, então a gente vai unir os dois pezinhos. Então, a gente vai precisar de 2 desse. Um a gente faz, corta o fio e faz o mesmo arremate que a gente fez aqui, olha, para passar do rosa pro branco. O outro a gente deixa o fio que a gente vai unir os dois pezinhos agora do coelhinho. Aqui, nesse aqui que a gente deixou o fio, olha, esse aqui eu cortei, fiz o arremate e coloquei um pouquinho de enchimento, tá? Só pra gente deixar bem posicionado o enchimento aqui da parte de baixo, depois a gente vai completando conforme a gente vai tecendo. Esse aqui, que eu acabei de fazer, eu vou tirar o marcador e eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4 pontos. Agora aqui, ó, eu cheguei bem na parte aonde eu tenho as diminuições, tá? Essa parte aqui tá reta, essa parte aqui eu fiz as 7 diminuições. Vou alongar aqui, vou pegar esse outro pezinho por bem do ladinho, e aqui, ó, essa parte aqui do pezinho tá reta, e essa parte aqui é visível as diminuições. Então, eu vou colocar assim, ó, pra frente, diminuição e diminuição, assim. E bem aqui, aonde eu achar que vai ficar bem certinho, olha, diminuição aqui, a parte de trás tá reta, a parte da frente com diminuição. Bem aonde eu achar que vai ficar retinho, eu venho aqui, olha, e coloco o marcador. Assim. E agora aqui, eu vou fazer uma correntinha. E eu vou vir bem no pontinho marcado. Vou tirar o marcador. E aqui, nesse pontinho marcado, eu vou fazer um ponto baixo, unindo as duas perninhas. Que ficou agora, olha, assim. Tá? Então, eu faço o ponto baixo. O primeiro ponto, aqui eu já tenho um ponto baixo. Então, aqui eu já tô trabalhando desse lado. Então, eu já vou contar. Vou pôr meu marcador nesse ponto aqui, que ele vai ser agora o meu ponto de referência para início e fim de volta. Então, eu já tenho 1, 2, 3. Aqui eu vou dar a volta no pezinho todo e eu vou ficar com os mesmos 17 pontos. Então, é só seguir dando a volta, fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. E a gente vai ficar com os mesmos 17 pontos desse pezinho aqui. Eu fiz aqui 17 pontos baixos. E agora aqui, nessa correntinha que eu fiz para unir um pezinho no outro, eu vou pegar só uma alcinha da correntinha, ó. A gente põe a agulha assim para ficar mais fácil para pegar. Pega uma alcinha da correntinha e faz um ponto baixo. Então, agora aqui eu fiquei com 18 pontos baixos. E eu vou passar para essa outra perninha, tá? Bem aqui, olha, bem no primeiro pontinho. E aqui eu vou fazer mais 17 pontos baixos. Então, eu tenho 18 pontos baixos, o 17 dessa perninha, numa alcinha da correntinha, e agora eu vou fazer mais 18 pontos, mais 17 pontos baixos, que são os 17 pontos baixos que eu tenho nesse outro pezinho. Então, eu vou seguir fazendo aqui, olha, um ponto baixo para cada pontinho de base, a gente não pode pular nenhum. Vou fazer aqui, então, os 17 pontos baixos desse pezinho. Eu dei a volta toda
nesse outro pezinho, fiz os 17 pontos desse outro pezinho e eu cheguei bem aonde eu uni as duas perninhas. Então, na outra alcinha da correntinha, ó, numa alcinha, eu fiz um ponto baixo. Agora, eu vou pegar a outra alcinha da correntinha e eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu fiquei com 17 pontos desse pezinho e um ponto baixo, então são 18. Desse lado, 17 pontos desse pezinho e o outro ponto baixo na outra alcinha da correntinha são 18. No total, eu tenho 36 pontos baixos. E essa volta aqui, então, eu vou contar como sendo a primeira volta do corpinho. Então, na primeira volta do corpinho, eu uni as duas perninhas e fiquei com um total de 36 pontos baixos. Na segunda volta do corpinho, eu vou tirar o marcador, vou fazer um ponto baixo, voltar o marcador e a segunda volta do corpinho, a volta de número 2 do corpinho, é uma volta de ponto sobre ponto e eu vou permanecer com os mesmos 36 pontos baixos. Vou concluir a volta de número 2 com 36 pontos baixos e volto com vocês para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de número 2 do corpinho com 36 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 3, fazendo 5 pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto e vou voltar ao marcador. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e agora o aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E na volta de número 3 eu vou fazer 5 pontos baixos e o aumento por toda essa volta. Eu concluí a volta de número 3 do corpinho, fazendo 5 pontos baixos e o aumento. E nessa volta eu fiquei com um total de 42 pontos baixos. Vou iniciar a volta de número 4 do corpinho, fazendo 6 pontos baixos. Vou marcar o primeiro ponto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e agora o aumento. E nessa volta eu vou ficar com um total de 48 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 5 do corpinho, fazendo um total de 7 pontos baixos e um aumento. E na volta de número 5, eu vou ficar com um total de 54 pontos baixos. Vou voltar aqui o marcador no primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o aumento. Concluo essa volta com 54 pontos baixos. Eu iniciei a volta de número 6 do corpinho com 8 pontos baixos e agora o aumento. E na volta de número 6, a gente vai fazer 8 pontos baixos e o aumento pela volta toda e conclui essa volta com um total de 60 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 6 com 60 pontos baixos e agora eu vou iniciar a volta de número 7. E a volta de número 7 é uma volta de ponto sobre ponto. E eu vou ficar nessa volta com 60 pontos baixos. E eu vou fazer da volta de número 7
até a volta de número 16. São 10 voltas de ponto sobre ponto e em todas as voltas eu vou permanecer com 60 pontos baixos. Então, eu vou fazer da volta de número 7 até a volta de número 16 voltas de ponto sobre ponto, fico com 60 pontos baixos, e quando eu chegar na volta de número 16, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui as 10 voltas de ponto sobre ponto, e eu cheguei na volta de número 16. E agora a gente vai iniciar as diminuições. Eu vou iniciar então a volta de número 17, fazendo 8 pontos baixos. Vou voltar o marcador no primeiro ponto. Então, são 8 pontos baixos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e agora uma diminuição. Alcinha da frente do próximo ponto e eu faço a diminuição. E eu vou fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta e concluo a volta de número 17 com 54 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 18, e a volta de número 18 é uma volta de ponto sobre ponto, e na volta de número 18 eu permaneço com os mesmos 54 pontos baixos. Eu iniciei a volta de número 19 com 7 pontos baixos e agora a diminuição. E nessa volta eu vou fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e vou concluir essa volta com 48 pontos baixos. Eu iniciei a volta de número 20 com 6 pontos baixos e agora a diminuição. E na volta de número 20, eu vou ficar com um total de 42 pontos baixos e eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta. A volta de número 21 é uma volta de ponto sobre ponto. E na volta de número 21, eu permaneço com os mesmos 42 pontos baixos. A volta de número 22 é uma volta de ponto sobre ponto. Mas na volta de número 22, a gente vai trabalhar pegando só a alcinha de trás do ponto. Então, eu vou fazer aqui os mesmos 42 pontos baixos, só que trabalhando só na alcinha de trás. A alcinha da frente vai ficar livre. Então, aqui eu vou fazer 42 pontos baixos, trabalhando na alcinha de trás e volto. Eu concluí a volta de número 22 com 42 pontos, trabalhando na alcinha de trás. E agora, eu vou iniciar a volta de número 23. E a volta de número 23, a gente vai voltar a fazer as diminuições. Então, eu vou fazer um ponto baixo, volto o marcador. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e agora a diminuição, alcinha da frente, pontos baixos. E a gente vai fazer nessa volta 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e concluo essa volta com 36 pontos baixos. A volta de número 24 é uma volta de ponto sobre ponto
E na volta de número 24, eu permaneço com os mesmos 36 pontos baixos. Eu iniciei a volta de número 25 fazendo 4 pontos baixos e agora a diminuição. E a volta de número 25 são 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E eu concluo a volta de número 25 com 30 pontos baixos. A volta de número 26 é uma volta de ponto sobre ponto. E na volta de número 26, eu permaneço com os mesmos 30 pontos baixos. Eu iniciei a volta de número 27 com 3 pontos baixos e agora a diminuição. Nessa volta de número 27, eu fico com um total de 24 pontos baixos. E aqui, gente, eu já coloquei um pouquinho mais de enchimento. Já completei o enchimento das perninhas. Do corpinho, ainda não, porque a gente vai fazer a sainha. Então, depois que a gente terminar a saia, aí eu completo o enchimento do corpinho. E aqui, então, eu vou seguir fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. E fico com 24 pontos baixos. A volta de número 28 é uma volta de ponto sobre ponto. E na volta de número 28, eu vou permanecer com 24 pontos baixos. Vou botar aqui o marcador no primeiro ponto. E faço agora ponto sobre ponto. Eu concluí a volta de número 28, eu vou tirar o marcador e aqui, onde eu estava com o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou deixar um pedaço bem grande, olha, de fio, pra gente tá costurando a cabeça. Vou puxar toda essa sobra aqui pra frente. E agora, antes da gente colocar todo o enchimento até aqui em cima, a gente vai fazer a saia. A saia eu vou fazer com a cor pitaia. Agora aqui, gente, para fazer a saia, eu fiz o nozinho inicial aqui na agulha. E a gente vai trabalhar nessas alcinhas livres que a gente deixou aqui, olha, aonde a gente tem os 42 pontos. E em qualquer alcinha aqui da parte de trás, a gente vai passar sempre de cima para baixo, para a saia, para o pontinho alto sair de frente, para a sainha sair certinho aqui no corpinho do coelhinho, da coelhinha, né? E aqui eu vou fazer um ponto baixo e mais 2 correntinhas, que me dá altura de um ponto alto. Laço, volto nessa mesma alcinha e faço aqui mais um pontinho alto. Vou para a próxima alcinha. E eu já vou fazendo esse arremate aqui nessa volta. Vou para a próxima alcinha. Aqui na próxima alcinha, vou fazer 2 pontos altos. Essa primeira volta é um pouquinho mais chatinha de fazer, mas depois é bem tranquilo. Na próxima alcinha, 2 pontos altos. E essa volta eu vou fazer em cada alcinha livre 2 pontos altos, dando a volta na coelhinha toda. De cima para baixo, os pontinhos altos vão sair na direção certa, tá? Então, aqui é 2 pontos altos em cada alcinha, dando a volta na peça toda. Eu vou fazer, então, 2 pontos altos para cada alcinha, e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiz todos os pontinhos altos das alcinhas livres.
Chegando aqui no final, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi para iniciar essa volta. E aqui eu vou subir 3 correntinhas, que me dá altura de um ponto alto. E vou fazer um total de 4 voltas de ponto sobre ponto. Só um ponto alto em cada pontinho de base. Então, eu vou ficar no total com 5 voltas de pontos altos. Essa volta primeira aqui do aumento que a gente fez. E mais 4 voltas de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui as 4 voltas de ponto sobre ponto alto para cada ponto alto de base. E quando eu concluir as 4 voltas de ponto sobre ponto, ficar aqui com as 5 voltas de pontinhos altos, contando essa como sendo a primeira, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui as 5 voltas de pontos altos, as 4 voltas de ponto sobre ponto, fiquei com um total de 5 voltas. E agora a gente vai fazer aqui o acabamento da saia. Vou fazer uma correntinha, vou vir no próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha, e eu vou fazer assim por toda essa volta, um ponto baixíssimo e uma correntinha para cada ponto que eu tenho aqui na saia, para ficar um acabamento bem bonitinho aqui, tá? Aqui eu vou dar a volta toda, um ponto baixíssimo e uma correntinha, e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu vou fazer um ponto baixíssimo e corto meu fio. Eu concluí o barradinho do vestido, fiz um ponto baixíssimo, cortei meu fio e já escondi a sobrinha. E essa parte da sainha fica assim. Agora aqui, a gente vai ver aqui, olha, bem a parte da frente, olha, a gente mede aqui pela perninha, visualmente, tá? E a gente vai colocar um alfinete aqui, bem na direção da perninha, olha. E no outro lado, um alfinete aqui. Tem que estar na mesma direção. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos, tá? Então, bem nessa direção aqui, olha, se a gente colocar a agulha reta, ela vai estar pouquinho para cá do meio da perninha. E desse lado aqui também, a gente tem 7 pontinhos. Eu vou pegar o meu fio rosa e bem aqui, olha, aonde a gente fez a saia, eu vou pegar os 2 pontinhos. Os 2 pontinhos, ó, bem no pezinho dos 2 pontinhos. Eu vou pegar uma alcinha. E aqui, eu vou fazer um pontinho. Nossa, fica ruim para trabalhar. Vou tirar esse alfinete daqui. Um pontinho baixo. Feito aqui um pontinho baixo, eu vou subir 1, 2 correntinhas. E aí, eu tenho a altura de um ponto alto. Eu vou laçar o meu fio e eu já vou aproveitar para fazer esse arremate, tá? Eu vou laçar o meu fio e eu vou fazer o ponto alto pegando, ó, essa alcinha e essa alcinha. Então, eu já fiz 2 pontos altos, o da correntinha e esse que eu tô fazendo agora. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos. Vou laçar o fio, vou novamente pegar essa alcinha e essa alcinha, que é uma alcinha livre para cada uma. Eu fiz 2 pontos.
Então, novamente, eu vou pegar aqui e vou fazer um ponto alto. Essa primeira voltinha é chatinha, mas depois depois as coisas já ficam mais fáceis. E vai ficar mais um ponto alto. Laço, pego essa alcinha e a alcinha da frente. Laço meu fio e faço mais um pontinho alto. 4, laço, essa alcinha e essa alcinha. A lãzinha dá uma desfiadinha, né? Cinco, laço, vem no próximo pontinho. 6, e agora aqui no último, tirar esse alfinete, no último pontinho, pego uma alcinha de cada pontinho alto. E 7. Ficou assim aqui essa parte. Então, eu fiz aqui 7 pontinhos altos. Agora, eu vou virar o meu trabalho e eu vou vir aqui, olha, nesse último pontinho alto que eu fiz, pego só a alcinha de trás, tá vendo? Olha, nesse último, pego só a alcinha de trás, trago essa laçada aqui pra frente, faço um ponto baixo, uma, duas correntinhas. E no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, e agora bem aqui, olha, no pontinho da correntinha que eu fiz para iniciar, eu faço um ponto alto. 7. Essa volta ficou do avesso. A gente vai virar a peça agora. E o mesmo acabamento que eu fiz aqui, olha, eu vou fazer aqui em cima, tá? Eu vou fazer aqui uma correntinha, vou vir nesse pontinho e vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, ponto baixíssimo. Uma correntinha e no próximo, ponto baixíssimo. Uma correntinha e o ponto baixíssimo. Uma correntinha. E aqui, olha, aonde eu fiz a correntinha, eu também faço, tá? Que aqui é o meu ponto alto. Uma correntinha, ponto baixíssimo, e aqui eu vou cortar esse fio. Vou dar um nozinho e faço esse arremate aqui pro ladinho de dentro, ó. Essa parte aqui vai ficar assim. Agora, aqui eu vou fazer esse arremate e a gente vai fazer o bracinho, pra gente já colocar o bracinho aqui e deixar toda a parte de baixo pronta. E agora, nós vamos fazer aqui o bracinho. E para fazer o bracinho, eu vou iniciar fazendo o anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer um total de 6 pontos baixos. 1, 2, essa é a nossa primeira volta, tá? Anel mágico, 6 pontos baixos. A volta de número 2, eu vou fazer aqui um ponto baixo e vou colocar o marcador nesse ponto. E para a volta de número 2, eu vou fazer um aumento em cada ponto e fico com um total de 12 pontos baixos. Feita a segunda volta do bracinho com 12 pontos baixos,
eu vou tirar aqui o anel mágico e vou iniciar a terceira volta fazendo um ponto baixo sozinho. Vou voltar o marcador nesse primeiro ponto. Um segundo ponto baixo sozinho. E no próximo, o aumento. Então, para a volta número 3, são 2 pontos baixos sozinho e o aumento, e eu fico nessa volta com um total de 16 pontos baixos. Um ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o aumento. Concluí a volta de número 3 com 16 pontos baixos. Eu vou tirar aqui, olha, e vou dar um nozinho do bracinho, aqui esse do início aqui do anel mágico, se na hora que a gente colocar o enchimento, pode ter o risco dessa parte aqui abrir. E agora, eu vou fazer da volta de número 4 até a volta de número 6, ponto sobre ponto. Então, a volta de número 4, a volta de número 5 e a volta de número 6 são voltas de ponto sobre ponto, e em todas as voltas eu permaneço com os mesmos 16 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 6 e agora eu vou iniciar a volta de número 7 fazendo 2 pontos baixos. Vou colocar aqui o marcador no primeiro ponto. E agora, uma diminuição. E eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta. E concluo essa volta com 12 pontos baixos. Concluí a volta de número 7 com 12 pontos baixos. E a volta de número 8 e a volta de número 9 são voltas de ponto sobre ponto, e na volta de número 8 e na volta de número 9, eu permaneço com os mesmos 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer até a volta de número 9 e volto com vocês. Eu concluí a volta de número 9 e a volta de número 10, a gente vai fazer um ponto baixo, voltar o marcador. E no próximo ponto, uma diminuição. E eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda essa volta e concluo a volta de número 10 com 8 pontos baixos. A volta de número 11 é uma volta de ponto sobre ponto. E na volta de número 11, eu vou ficar com 8 pontos baixos e eu já vou colocar enchimento suficiente aqui no bracinho. Eu enchi bem aqui o bracinho e agora aqui a gente vai fechar ele assim, olha. Nós vamos dobrar essa parte assim e a gente vai pegar um ponto desse lado aqui e um ponto do outro lado. Faço um ponto baixo. No próximo ponto, um desse lado, um ali do outro ladinho, segundo ponto baixo. No próximo e no próximo ali do outro ladinho, pegando as duas alcinhas dos dois lados. Faço o terceiro ponto baixo e aqui no último eu faço o quarto ponto baixo. E eu vou cortar com quantidade suficiente para a gente costurar o bracinho. E ficou pronto o bracinho. E nós vamos precisar de 2 desse aqui, mesmo passo a passo. Agora, a gente vai aplicar o bracinho aqui no coelhinho. Eu já coloquei aqui na sobrinha agulha para tapeçaria. Um bracinho eu já costurei, eu vou costurar o outro aqui com vocês e depois é só costurar o outro igual. Eu não gosto de colocar o bracinho assim, reto, a menos que
você queira, tá? Então, a posição que você costura ele aqui, olha, é a posição que vai ficar o bracinho. Eu gosto de colocar assim, na diagonal, mas você pode colocar assim reto, você pode colocar no sentido que você quiser. Se você for pôr alguma coisa na mãozinha da coelhinha, uma cestinha, um ovo de Páscoa, alguma coisa, aí você costura na posição que você preferir. E aqui, olha, eu tenho a parte aqui da frente que eu fiz da salopete, então eu vou contar, olha, eu contei na última volta aqui, tá? Deixando a última livre pra gente costurar a cabeça. Então, na voltinha de baixo, eu contei 1, 2 e comecei a colocar na diagonal 4 voltas. 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu conto daqui 1, 2. Vou começar a colocar ela aqui, pulo a volta de cima aqui, a gente vai costurar a cabeça, então coloco na volta de baixo. E aqui eu também vou colocar na diagonal. E como eu disse a vocês, o sentido aqui do bracinho, olha, fica a gosto, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, colocando na diagonal, eu coloquei uma aqui, vou vir no próximo, passo o próximo pontinho. E aqui é só costurar. Então, essa parte aqui do bracinho é bem fácil, olha. Volto aqui no pontinho do... Volto aqui, pego o pontinho daqui da frente. Agora eu entro aqui no último pontinho. Pego esse pontinho aqui, saio com ele bem... Aqui, e ficou os dois bracinhos costurados. Aqui eu vou dar um nozinho, pra ficar mais firme. Vou entrar de novo no mesmo lugarzinho pra dar um nozinho. E essa sobrinha de fio é só jogar ali dentro do coelhinho, tá? Só passar ali pra dentro. Dá um nozinho e pronto. Ficou costurado o bracinho. Essa sobra de fio aqui, gente, a gente vem aqui, ó, joga ela aqui dentro do coelhinho. E pode deixar ela aqui dentro. Aqui essa sobrinha, agora aqui é só soltar, deixar ela aqui dentro do coelhinho mesmo, tá? Aqui, olha, a gente vai fazer o furinho do bastão de cola. Agora já tá pronta aqui essa parte, mas antes da gente colocar o bastão de cola, a gente vai fazer o rabinho, já deixar todo o corpinho pronto, depois só fazer a cabeça. Aqui, eu já vou reservar. E pra fazer o rabinho, eu vou fazer aqui um anel mágico. E a primeira volta do rabinho é o anel mágico e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho bem o anel mágico. Então, aqui, essa é a volta de número 1, anel mágico e 6 pontos baixos. Na volta de número 2, a gente vai fazer um aumento em cada ponto e vai ficar na volta de número 2 com 12 pontos baixos. Vou marcar aqui o meu primeiro ponto e vou fazer uma volta inteira de aumento. Concluo a volta de número 2 com 12 pontos baixos. E 12. A volta de número 3, a gente vai fazer um ponto baixo. Volto o marcador no primeiro ponto. E agora,
um aumento. E a volta de número 3, ela é toda feita um ponto baixo e um aumento, e a gente conclui a volta de número 3 com 18 pontos baixos. A volta de número 4 e a volta de número 5 são voltas de ponto sobre ponto. E na volta de número 4 e na volta de número 5, eu permaneço com os mesmos 18 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui até a volta de número 5 e volto com vocês. Eu fiz aqui as duas voltas de ponto sobre ponto. E a volta de número 6, nós vamos iniciar fazendo 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. Vou pôr o marcador aqui no meu primeiro ponto. 1, 2, 3, 4. E agora, eu vou fazer uma diminuição. E a volta de número 6 é 4 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta. E eu concluí a volta de número 6 com 15 pontos baixos. Essa sobrinha aqui, olha, a gente coloca aqui dentro e eu dei o nozinho ali, a gente não pode esquecer, tudo que a gente começa com anel mágico é fazer o nozinho para não abrir depois com o passar do tempo, tá? Aqui, gente, eu vou fazer, olha, um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio com uma quantidade suficiente pra gente costurar ali na coelhinha. E aqui, eu vou pôr o enchimento. Eu coloquei já o enchimento e agora a gente vai aplicar o rabinho aqui na coelhinha. Aqui, gente, nós vamos vir logo abaixo da sainha, assim, olha, deixando aparecendo aqui, lado de fora da sainha. Aí você vê o lugar onde você acha que fica mais legal. E essa parte aqui é bem simples, é só a gente costurar igual costurou o bracinho, tá? Então, eu vou pôr aqui, olha, eu tenho a parte de trás até da costura da sainha, ó, deixando bem marcadinho aqui a parte de trás. Então, eu vou deixar bem aqui, olha, antes de começar as voltas de ponto sobre ponto, tá vendo? Olha, onde eu tenho ainda marquinha de aumento. Fica bem fácil da gente saber onde a gente vai colocar. E agora, é só costurar. Se você quiser colocar um alfinetinho aqui, eu não vou pôr, mas aqui é só costurar, pontinho por pontinho, ó. Pega um pontinho, vem no próximo, passa aqui, no pontinho daqui, e agora, é só ir costurando, aplicando aqui na coelhinha. Vem aqui onde saiu certinho. Vem esse pontinho, sai no próximo. E aqui, eu vou costurar ela aqui, é igual a gente costurou o bracinho, então é bem fácil, tá? Só ir aplicando aqui, passando pontinho por pontinho. Eu costurei aqui, olha, todo o rabinho, ficou bem no meio, bem na direção da costurinha do meio. E essa sobrinha de fio aqui, a gente joga aqui pra dentro, olha, e pode deixar aqui dentro mesmo, não precisa se preocupar. Aqui eu já dei um nozinho, tá? Pra ele ficar bem certinho aqui. Só jogar aqui dentro essa sobrinha e cortar, tá? Então, terminando de costurar tudo, dá um nozinho, joga a sobrinha aqui dentro e corta. Essa parte, então, gente, ficou pronta. As alcinhas da salopete, as alcinhas daqui da roupinha, eu vou fazer só depois que a gente costurar a cabeça para não atrapalhar a gente fazer a costura da cabeça. Agora aqui, a gente vai colocar o bastão de cola quente. Eu cortei o bastão de cola com 15 centímetros. E depois que a gente concluir todo o enchimento dela, tiver bem certinho o enchimento, a gente vai fazer um furinho, olha, com o dedo. E vai colocar aqui o bastão de cola.
tá? E essa primeira parte, ó, tem que pôr bem retinho. Depois, na hora que a gente for colocar o enchimento em volta do bastão de cola, a gente deixa ele bem retinho. E essa primeira parte ficou pronta. Então, todo o corpinho dela tá pronto. Agora, para não ficar muito longo esse vídeo, a cabeça e a orelhinha eu vou fazer no próximo vídeo. E eu vou deixar o link, então, pro restante da coelhinha na descrição desse vídeo. Então, o corpinho tá pronto e no próximo vídeo a gente faz a cabeça e a orelhinha e monta aqui, olha, e costura a cabecinha, que é só o que tá faltando. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e deixa um hypar nesse vídeo pra mim, gente. O hypar você não paga nada, você só vai estar dando uma nota pro meu canal. Você só vai pagar o hypar se você quiser. E se você quiser, eu vou ficar muito grata. Torne-se também um membro aqui do canal, por um valor bem simbólico de R$ 4,99. Você vai estar apoiando muito meu trabalho, vai estar me ajudando muito e eu vou ficar muito grata. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, tá, gente? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!